O último exemplo, quando a gente estava estudando integral dupla em coordenadas cartesianas, eu não fiz. Por quê? Esse exemplo em coordenadas polares fica muito mais fácil. Vou só lembrar para vocês, eu queria calcular o volume do sólido, limitado pelo cilindro x2 mais y2 igual a 4, esse cilindro aqui. O plano, né, x, y mais z igual a 4, que é esse plano inclinado aqui, e o plano z igual a 0, que é o plano xy. Para calcular o volume dessa região no espaço, eu preciso de determinar a região de integração, que é a circunferência, né, o disco, é determinado pelo cilindro. Então, essa circunferência aqui é a circunferência x2 mais y2 igual a 4, e eu teria que fazer essa integral com raízes, e isso realmente assusta um pouco. Vamos ver então como que seria essa integral usando coordenadas polares. Então, vamos colocar a nossa integral em coordenadas polares. Então, o que a gente tinha lá do exemplo é que nós teríamos, para fazer o volume, né? Seria uma integral dupla sobre a região R de 4 menos y diferencial de área. Vou só voltar lá para vocês verem que aí o que a gente fez foi começar a determinar a região R com coordenadas cartesianas. Eu não vou continuar porque agora eu quero passar tudo isso para coordenadas polares. Então, vamos passar tudo para coordenadas polares. Quem que é a equação dessa região? Nós sabemos que ela é dada por x2 mais y2 igual a 4. Só que em coordenadas polares, x2 mais y2 é R2. Então, eu vou fazer R2 igual a 4. Só para lembrar vocês, ó, lá no nosso resumo de coordenadas polares, x2 mais y2 igual a R2. Ou seja, a equação dessa região, da circunferência, no caso, né, x2 mais y2 igual a 4, é a mesma coisa de R igual a 2. Se eu faço R igual a 2, eu vou ter exatamente esse disquinho, desculpa, só essa linha aqui, né? Para mim ter todo o disco, eu preciso variar o R de 0 até 2. Lembrando que eu tenho todo o disco somente se o θ variar de 0 a 2π. Vamos lembrar, lá no plano polar, eu preciso de R de θ. Então, por exemplo, se o θ for π sobre 4, eu vou estar sobre esse ângulo. R igual a 2, eu tenho 1, 2. Então, R igual a 2 está aqui, ó. R igual a 0 está aqui. Se eu vario o R de 0 até 2, eu vou ter todo esse segmento. Se eu vario o R de 0 até 2 e, ao mesmo tempo, eu vario o θ de 0 a 2π, eu vou ter todo o meu disco. Não ficou disco não, mas eu vou ter o que eu quero. Então, para me ter o disco, qual que é a variação de R? Precisa de ir de 0 a 2. Qual que é a variação de θ? Eu preciso ir de 0 até 2π. Logo, quem que vai ser o meu volume? Vai ser a minha variação de θ, de 0 a 2π. Geralmente o θ fica do lado de fora, que é a variação angular, né? E o R que depende de θ. E o R vai variar de 0 até 2, de 4 menos y. Quem é y em coordenadas polares? R seno de θ. Qual é o meu diferencial de área em coordenadas polares? R dr dθ. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π, da integral de 0 até 2 de 4R menos R2 seno θ dr dθ. Então, vamos começar integrando com relação a R. Então, vai ficar 4R2 sobre 2, então vai ficar 2R2 menos integral de R2 seno de θ. O θ é uma constante com relação a R, então eu só integro R e deixo o seno θ multiplicando. Então, vai ficar R3 sobre 3 seno de θ, variando de 0 até 2 dθ. Então, isso vai ficar integral de 0 a 2π. Então, quando eu substituo 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 2 ao cubo, 8 terços do seno de θ. Quando eu colocar o zero, zera tudo, dθ. Então, aqui vamos ter integral de 8 com relação a θ, 8θ. Integral de seno é menos cosseno, então vai ficar mais
8 terços de cosseno de θ variando de 0 a 2π. Então, aqui quando eu colocar 2π, vai ficar 16π aqui. Aqui vai ficar 8 terços, cosseno de 2π é 1. Quando eu fizer menos, vai ficar de novo menos 8 terços de cosseno de 0, que é 1, então vai zerar. E quando θ for 0, zera aqui também. Então, o resultado do volume é 16π. E aí seria, né, a integral daquele exemplo que a gente não fez em coordenadas cartesianas, porque realmente coordenadas polares fica bem mais fácil.